entrar em níveis de revelação. Em níveis de revelação, a gente vai trabalhar algumas coisas que muito dessas coisas é tirada da cultura judaica, da revelação que chegou ao povo judeu. Muita coisa que você não está na Bíblia lá dizendo que é para você fazer isso. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que pegar, que eu posso pegar a primeira letra de uma sequência de palavras, numa frase, pegar só a primeira letra e formar uma nova palavra. Não tenho isso. Isso faz parte de uma das formas de interpretação. Diz na literatura judaica que existem o Talmud, se não me engano, é o Talmud que menciona, que tem 32 métodos de interpretação. 32 métodos. São formas diferentes de você descobrir uma informação que está contida na Torá. Tudo isso vem o quê? Vem de rabinos, vem desses sábios, dessas pessoas. Por isso que eu queria começar a entender primeiro isso. Por que eu vou pegar uma coisa dessa que é trazida por um rabino? Por que isso é uma verdade? Será que isso não é misticismo? Porque você tem hoje aquela questão da Cabala, o Cabalá, e que você tem muito misticismo vindo junto com isso. O que a gente tem que ter a maturidade aqui é saber separar o que é misticismo e o que realmente há revelação, e se há revelação. Então a ideia hoje na introdução aqui é passar e a gente compreender isso dentro da Bíblia. Será que há revelação atual vinda do povo hebreu? Entendeu onde eu quero chegar? Será que um judeu hoje pode me trazer uma revelação dentro da palavra, e muitas vezes até revelar o próprio Mashiach? Então essa é a grande questão que eu tenho que ver. Eles são fontes de revelação hoje, ou não são fontes de revelação porque não reconhecem Yeshua como Mashiach? Essa é a questão que eu queria começar a pensar, porque a gente vai trabalhar com um material dessas pessoas, de interpretação das Escrituras. Entendeu? Então a primeira coisa que eu queria analisar com vocês agora, dentro da Bíblia, é isso aqui. Deu para entender o que eu estou falando? Deu para entender. É claro que dentro disso tudo, você vai ver coisa de misticismo, entendeu? Você vai ver uma pessoa achando que o simples colocar uma letra aqui, se eu colocar uma letra aqui, deixar essa letra lá na minha sala, aquela letra vai gerar um ambiente. Isso é misticismo puro. Isso aqui não é isso que a gente está falando. Ok? Não é isso. Mas, por exemplo, e o entendimento que tem de que a letra Aleph, na verdade, é a junção de 3 letras. É a junção de um Vav, um Yud e outro Yud. Será que há revelação nisso? Porque a gente vai começar a ver uma sequência de informações que podem trazer revelação para a gente quando a gente vai estudar a fundo as Escrituras. Por isso que eu falei legal da gente pegar esse dicionário, ver a raiz daquela palavra, ver palavras que têm a mesma formação às vezes. Nós vimos ontem 2 palavras que são escritas de forma idêntica. Nós vimos aqui ontem essa palavra aqui. Vimos essa aqui. Essa é uma palavra, essa é uma palavra, e essa é outra palavra. Olha essas 2 últimas então, escrito da mesma forma, mas 2 palavras distintas. Aqui eu tenho cará, que é a raiz de Vaikra, cará, Vaikra, porção de ontem, Vaikra, Levítico. Cará, Vaikra quer dizer e chamou, vendo? Então, cará é a raiz dessa palavra, é chamar, que tem uma relação de trazer para próximo, aproximação. Aí você tem uma palavra, cará. Eu boto com o quê, gente? Olha só, tem gente que me pergunta isso.
Ah, é kuf. Kuf é com K ou é com Q? A maioria das pessoas usam a transliteração com K. A maioria. Eu gosto de usar com Q para não confundir com Kaf. Entendeu? Então é um padrão que eu adotei. Entendeu? Então eu tenho aqui Harav. E aqui eu tenho. Pode ser com K se quiser com K, tá? Essa aqui, Harav, é a raiz de Corban, oferta. E ela tem uma relação também com a aproximação. Olha só que legal. Ela tem uma relação de aproximação. Aproximação dizendo de estar próximo. Por quê? Porque Vaikra é chamou, como diz, que o Eterno chamou Moisés. Se eu estou te chamando, eu estou falando para você vir para perto. Então ela traz, dentro do entendimento da palavra, ela traz um sentido de alguém trazendo outro para próximo, a aproximação. E Harav, de Corban, Corban é a oferta, o sacrifício. E o sacrifício, ele é realizado para quê? Para que o homem possa o quê? Se aproximar do Eterno. Relação de aproximação novamente. Então você vê duas palavras trazendo uma revelação de aproximação. Palavras com raízes distintas. Não estou dizendo que é a mesma raiz. A raiz é distinta. Só que traz o mesmo sentido, que é o sentido de aproximação. Você vê o importante? Aí, só com isso, gente, é o que eu falo a importância. Uma palavrinha dessa que você analisa é uma pregação só com o nome da porção. Vai entrar. Só com o nome da porção eu falo de aproximação. Usando tanto a palavra como inicia a porção e o que ela vai tratar depois, que é sacrifício, que é oferta, que é corban. E interessante que aí você, quando começa a se adaptar a isso, você começa a ficar com o olho meio que analítico, você fica muito assim, até porque você começa a aprender umas palavras. Aí você sabe que você aprendeu essa palavra aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, o que quer dizer? Pai. Aí quando você olha, você vê que entre essas duas palavras só tem a última letra que é diferente. Aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um letra, um letra. A palavra Pai. Porque a aproximação que está sendo revelada nas duas palavras é a aproximação de quem? A aproximação do Pai. Se aproximar do Pai, se aproximar do Eterno. Se aproximar do Senhor. Dá para dar uma glória a Deus? Então são coisas que, é isso que a gente vai estar começando a se treinar aqui, para a gente conseguir analisar uma palavra e conseguir fazer essa relação, essa conexão dessas coisas, ter essa fagulha, entendeu? E aí quando você pega essa outra palavra, que é uma palavra também, essa é uma palavra e essa é outra, são duas palavras distintas, não estou negando isso não, gente. Só que ela tem uma formação igual, aí você para e pensa. Foi o que eu fiz. Eu olhei, eu peguei aqui o Dicionário Internacional Teológico do Antigo Testamento, olhei, quando vi embaixo, em seguida, porque vem em ordem, a mesma palavra, cara, o que muda é só o som vocálico. Ali a vogal que está ali, a vogal que está ali. E aí você vai ver o sentido dela. E você vê que isso aqui diz respeito a algo que vem de dentro, algo que vem do interior. Ela é utilizada quando as escrituras às vezes falam assim, no íntimo. Nós lemos ontem Jeremias 9, versículo 8, quando fala assim, no íntimo, você traduzindo no coração. Então quando fala de algo que está dentro do coração, usa essa palavra, no interior, na alma, no profundo da alma, usa essa palavra. Então fala de algo que vem de dentro, do interior da pessoa. Por quê? Porque o corban, porque a oferta que é realizada, ela tem que vir de dentro. Tem que ser algo que nasce dentro da pessoa. Tem que ter kavaná, tem que ter intenção de coração. Não, são duas leis diferentes. Está falando? Não, duas palavras distintas. Duas palavras distintas. Ela tem a mesma formação da consoante, a mesma consoante,
Só o som vocálico e a vogal ali que é diferente. Então, Keren é o que? É algo que vem de dentro, algo do interior. Entendeu? Parte do interior, parte de dentro. Então, quando você usa no íntimo, você usa essa palavra. No coração, algumas vezes usa essa palavra. Na alma, aí você vai ver que quando o texto está ali na alma, você vai lá e não está a palavra nefesh, que seria alma. Está essa palavra. Porque não está falando da alma propriamente dito. É uma figura de linguagem, vamos dizer assim. Está falando algo de dentro da pessoa, entendeu? A gente pode falar então que quando a gente leva um sacrifício para Deus de dentro, nós estamos aptos a ser chamados por Ele. Isso aí. E aceito. E aceito por Porque Ele. diz lá no início da porção que aquele que der com boa vontade, ou melhor, aquele que dá com a verdadeira intenção, genuinamente, né, realizando aquele ato, esse é aceito. E aceito. Então, se não parte de dentro, não é aceito. Não é aceito. Mas vamos lá, eu vou pegar 10 minutos só porque eu quero falar com vocês o seguinte, que hoje eu não vou conseguir entrar nesses níveis de revelação. Mas eu queria que você entendesse essa questão que o povo hebreu, muitas das coisas que eles trazem como ensino hoje, são revelações profundas de Deus. O que a gente tem que vigiar nessa questão do misticismo? Tem. É evidente, não preciso nem falar sobre isso. Né? Agora, são grandes fontes de revelação. Mas como é que pode? Se esse povo está cego, se esse povo está... Como é que pode? Vamos ver o que a Escritura diz. Isso que eu queria mostrar para você. Abre para mim primeiro aí, ó. Agora vai ser sua Bíblia, então. Salmo 147. Salmo 147, versículo 19. Vou seguir uma ordem de texto, no final você vai entender o que eu estou falando. Revela suas palavras a Jacó, suas leis e mandamentos a Israel. Ele revela as suas palavras a quem? A Jacó. As suas leis e mandamentos ele revela a quem? A Israel. Não fez isso por outras nações. Elas não conhecem seus mandamentos. Aleluia. Ele deu conhecimento, ele entregou a revelação da palavra, do mandamento, das leis. A revelação dos mandamentos, da instrução, foi revelada a quem? Ao povo de Israel. Foi revelada ao povo gentio? Não, foi indo lá atrás. Depois a gente vai trabalhar aqui na frente o que aconteceu nesse tempo. Mas foi revelada a eles. Por quê, gente? Simples de entender, é o povo sacerdotal. A gente precisa entender uma coisa que eu acho que é fundamental. O homem caiu, houve a necessidade de uma restauração do homem. O Senhor vai e estabelece a restauração através de uma linhagem. Linhagem é uma coisa, povo é outra. Uma linhagem. Filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho, uma linha aqui, ó. A salvação viria nessa linhagem. Essa seria a linhagem de quem? Do Mashiach. Lá de Adão, Sete. Porque diz que, na verdade, essa linhagem viria através de Abel. A linhagem da bênção diz que o Eterno recebeu a oferta, né, de Abel. Aquele receber é muito mais profundo que eu aceitei sua oferta. É porque através dele, ele teria sido escolhido naquele momento, que através daquela linhagem viria a restauração. Então, da linhagem de Abel viria. Mas aí Caim vai e mata Abel, tenta impedir esse projeto. Aí o que diz? Deus deu Sete em lugar de Abel. Aí coloca outra linhagem, agora em Sete, que vai começar essa linhagem da bênção. Aí você tem uma linhagem. E essa linhagem permaneceu. Chegou um determinado tempo que isso se expandiu. Se expandiu para um povo, para a saída do Egito. Deus chama aquele povo de meu povo. Ali agora você tem a linhagem, continua tendo a linhagem, mas agora você tem uma expansão para um povo. Nessa linhagem vem o Mashiach, e no povo vem o quê? A revelação de quem é Deus às nações. A eles é dada a revelação da palavra,
o entendimento, como está escrito aqui, e eles são um instrumento para os povos. Os povos não recebem a revelação. Eles recebem, eles são detentores da revelação e eles vão levar a revelação aos outros povos. Isso continua. A linhagem que vai gerar o Mashiach, operando a restauração, o projeto da salvação, e um povo. O que aconteceu lá depois do Mashiach é o que? Junto a esse povo foi anexado, enxertado. O que? Alguém que não era povo e que recebeu a revelação. E agora ele está enxertado aqui. Porque esse povo foi enxertado nesse povo, se tornaram um só povo, eles também passam a ser o quê? Detentores da revelação que chega aqui. Começa aqui, ó, da linhagem se expande, desse se expandiu. Então hoje eu tenho acesso porque eu estou enxertado neles. Então eu usufruo o quê? Da seiva dessa árvore. Tudo que é gerado por essa árvore, eu me alimento dela, eu recebo dela também. Então eu estou a eles, eu vou ler esse texto. Romanos 3, vou continuar lendo para você ver. Agora eu já vou lá para frente. Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler vários que vão falar o mesmo assunto para você entender. Então, que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? Muito. Gente, olha o que Paulo falou. Está falando para os romanos. Que valor há na circuncisão? Muito. Em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. Vai lá para capítulo 9, versículo 4 de Romanos. A quem foi confiado primeiro? Aos judeus. Capítulo 9, versículo 4. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus. A Shekinah, a nuvem, o peso de glória, esteve com eles. Olha só isso aqui, gente. As alianças, plural. Não é a aliança, não. As alianças. E quem está falando é Paulo. Já tem aqui a chamada nova aliança? Não, já tem aqui? Já. E Paulo está falando as alianças. Então está englobando ela, tá? Pertence a quem? Aos judeus. As alianças lhes pertencem. Da mesma forma, a outorga da Torá, da instrução. A adoração no templo, gente. E as promessas. Deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias. Está falando dessa linhagem aqui, gente. Que eu falei com vocês. Que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. A quem pertencem as alianças e as promessas, o culto. A quem pertence a instrução, a outorga. A quem foi outorgada a Torá, a instrução de Deus? Aos judeus. Como que eu tenho acesso hoje à instrução, à revelação da palavra? Como eu tenho acesso hoje à promessa? Como eu tenho acesso hoje à aliança? Só enxertado nesse povo. Só sendo um com esse povo. E como que eu sou enxertado? Mediante o Mashiach. Através do Mashiach eu sou enxertado. Porque para poder viver esse enxerto eu tenho que ter do Espírito. E eu recebi do Espírito por causa da obra do Mashiach. Dele jorrou o Espírito do Pai. Você vai ver isso também no texto que eu vou te mostrar. Romanos 11. Agora é um texto maior, mas agora é importante eu ler tudo. Do 1 ao 36. Esse aqui é um capítulo que o Romanos tem que guardar no coração. Nesse caso, digo, Deus não repudiou o seu povo. E ele responde. Isso aqui é uma tática que Paulo usa. Ele formula uma pergunta e ele mesmo responde. Então ele formula uma pergunta. Deus não repudiou o seu povo? E aí ele responde. De jeito nenhum. Porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão.
Ou vocês não sabem que o Tanar, o que é o Tanar? O Tanar é Humash, que é o Pentateuco, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. É o que a gente chama de Antigo Testamento. Né? O Tanar diz a respeito de Elial: ele clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram seus profetas e derrubaram meus altares. Sou o único que ficou, e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Gente, naquela época, o que Deus está falando? Você vai entender o raciocínio quando eu continuar aqui. Que Deus está falando o seguinte: o povo se fechou, se fechou? E quem fechou? O povo se fechou não. O próprio Eterno endureceu o coração deles. Escureceu a visão deles para que eles não reconhecessem o Mashiach. Mas foi todos? Não, diz que ele preservou um remanescente. Teve uma parte que ele não cegou, que ele não endureceu, que ele deixou eles terem a revelação do Mashiach. Por quê, gente? Porque eles seriam uma fonte a nós. Tanto que está aqui Paulo, eu sou um deles. Paulo está dizendo, eu sou um deles, eu sou um dos remanescentes. Eu não estou endurecido, eu não estou cego. Eu alcancei a revelação do Mashiach. É o que ele está dizendo aqui. Olha só que coisa linda isso aqui, gente. O mesmo acontece na presente era. Existe um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, ela não se baseia em obras legalistas. De outra forma, a graça não seria mais graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra, como diz o Tanar. Deus lhes deu espírito de atordoamento. Quem deu? Deus. Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. Aí eu te pergunto, o judeu que foi endurecido pelo Eterno, e que não reconheceu Yeshua, não reconheceu Yeshua como Mashiach, ele perde a salvação por causa disso? Não. Não. O que vai determinar é o cumprimento dele da instrução de Deus. Ele está cumprindo as instruções do Senhor, mas não por reconhecer ou não reconhecer o Mashiach. Porque isso está no propósito de Deus. O problema é, agora, o judeu que não está cego, que foi dado a ele a capacidade de reconhecer, e não reconheceu, esse perde a salvação que perde. Esse perde. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros para que não possam ver, e suas costas fiquem encurvadas continuamente. Nesse caso digo, olha só, nesse caso, está falando desses que ficaram cegos agora. Você vê que ele fala com todo o mal que veio, até mesmo sobre esses, ficaram encurvados, perderam a revelação, né? Foi endurecido e tal. Nesse caso digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Olha só, presta atenção nas palavras. Será que isso gerou uma queda permanente? Caíram para sempre, não tem mais jeito? Será? Aí ele responde, de maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, isso é, se a colocação circula temporária, colocação temporária, Deus colocou ele cego temporariamente. Então, a primeira coisa que eu sei, a cegueira não foi sobre todos, existiu um remanescente, existe um remanescente que não está cego, dentro do povo judeu, não estou falando de gentio, existe um remanescente, existia e existe um remanescente de Israel, com plena revelação, pleno acesso à revelação. Segundo, aqueles que ficaram cegos, essa cegueira que permanece, se expõe até hoje,
é permanente? Não, ela é temporária. Mas, pastor, a Bíblia não fala que a salvação só vem através do Mashiach. Salvação para quem? A quem Deus não cegou. Se o próprio Deus está te impedindo de ver o Mashiach, como é que ele vai te condenar por isso? Mas e aqueles que estão cegos? Aqueles que morreram, mas porque estavam obedecendo a Torá. Eles foram e salvos? estavam cegos pelo Senhor. Isso. Salvos. Sem dúvida não. Não salvos. Ok? Salvos pela Torá. Salvos pela lei. Porque na lei é graça. O Mashiach está na lei. O Mashiach está no sacrifício, gente. Quando o sacrifício nada mais é do que a culpa estava sendo lançada sobre ele. E a revelação que eles tinham, que eles foram cegos em relação ao Mashiach, mas enxergavam ainda em relação à instrução de Deus no sacrifício. Até ali 70 ainda tinha tempo. Depois de Jesus não acabou o sacrifício não, gente. Não aceitaram ele como Mashiach. O sacrifício continua acontecendo. Não tem como mais. E aí, vou dizer uma coisa. E até para isso, há uma resposta hoje. O que você poderia falar? E hoje então? Como é que fica essa situação? Se não tem mais sacrifício, se não tem mais tempo? Hoje, a revelação, e aí que eu falo, eles recebem revelação ainda. Vou te mostrar isso aqui. E para mim, essa é uma revelação dada por Deus. Como eles agora, que não reconheceram o Mashiach, e não têm a possibilidade de oferecer sacrifício, como que acontece esse arrependimento e esse lavar? Eles têm a resposta para isso. As orações substituem os sacrifícios em todo o serviço do templo. As preces, as orações, quando eles chegam lá, e aí não só a prece, mas até o sacrifício, eles falam, isso é a palavra deles, o sacrifício de nada vale se não houver techuvá, se não houver arrependimento. E a mesma coisa serve para a oração. Não adianta uma prece metódica se não há genuíno arrependimento, se não é verdadeiro aquela prece e aquelas palavras. É isso aí, entendeu? Agora, se a oração que eles estão fazendo ali de arrependimento é genuíno, aquilo é como se o serviço do templo estivesse sendo realizado hoje. Da mesma forma que Jesus hoje não precisa vir aqui e morrer de novo porque eu pequei de novo. O arrependimento que eu tenho pelo que eu pratiquei traz sobre mim, move o sacrifício no tempo. Isso vem sobre mim. Você entender isso? Alcança a gente. Alcance. Ele se expande no tempo, se propaga no espaço temporal, entendeu? De lá até hoje. Ok? Então é isso que a gente entende. Então é temporário. Em uma condição menos favorável que a dos gentios, lhes traz riquezas. Com maiores riquezas, lhes trará Israel em sua plenitude, porque uma hora, meu amigo, vai acabar a cegueira. E o que está dizendo é o seguinte: se a cegueira deles está produzindo o que está produzindo, tamanha riqueza de gentios sendo alcançado pela revelação, imagina quando esse tempo de cegueira acabar. Então o que ele vai dizer depois? Vai ser vida dentre os mortos. Diz aqui depois. Entretanto, aos gentios dentre vocês digo isso, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será vida entre os mortos. Se a halá oferecida como primeiros frutos é santa, toda a massa também é. E se a raiz é santa, também são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você, olha, vamos para o gentil, e você, uma oliveira brava, você que não era natural, foi enxertado entre eles e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, que eu falei, gente. A rica raiz da oliveira se tornou participante da revelação da Torá, se tornou participante das alianças, participante das promessas. Então, não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se
de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Olha só, gente. Olha só, o remanescente, o povo, a revelação dada a ele, você é enxertado nesse povo. Não é você que sustenta o povo, a seiva da vida está aqui para você. Então não pensa que você é melhor. Ele está dizendo aqui, não se vanglorie. Então você dirá, os ramos foram partidos para que eu pudesse ser enxertado. É verdade. Mas o que isso quer dizer? Eles foram partidos por lhes faltar confiança, fé. Entretanto, você manterá seu lugar apenas por causa da fé. Portanto, não seja arrogante. Ao contrário, tenha temor a isso. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Portanto, contemplem bastante a bondade de Deus e sua severidade. Por um lado, severidade para os que caíram, mas por outro lado, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Além disso, os outros, se não persistirem na falta da fé, serão enxertados, porque Deus é capaz de enxertá-los de volta. Pois se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e enxertado de forma contrária à natureza, em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na própria oliveira. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade. Antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade, olha só, isso aqui é importante. Essa insensibilidade, quem é que é o insensível aqui no texto? O que está cego. O que está cego. Essa insensibilidade, aí ele diz, em certo grau, isso é outra coisa importante. Até aquele que hoje está vivendo essa cegueira em relação ao Mashiach, essa insensibilidade deles em relação à revelação de Deus não é total, é em certo grau. Ela está relacionada, a cegueira está relacionada a apenas uma coisa. O que é? A figura do Mashiach. A cegueira é essa, é basicamente isso. Esse é o grau de cegueira. Não tem o grau, não é tanto por cento de miopia e tal. O grau da cegueira impede eles, o grau de cegueira colocada pelo Eterno impede eles de ver Yeshua como Mashiach. E a revelação e a obra, toda a obra que envolve o Mashiach, que foi realizado por Yeshua. Essa é a questão do grau da cegueira aqui. Sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. Então, até que, tem um tempo, gente. Uma hora esse grau aí vai ser corrigido. E é dessa forma que todo Israel será salvo, como diz o Taná. De Sion virá o Redentor, ele afastará a impiedade de Jacó, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os presentes gratuitos de Deus e seus chamados são irrevogáveis, do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel. Também Israel tem sido desobediente agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles a recebam. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sob a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas! Aí começa a mulher. Ó profundidade das riquezas, e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos! Quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu algo e o fez devolver? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Meu Deus do céu, o que é isso? A profundidade do conhecimento da sabedoria de Deus. Profundidade das riquezas da sabedoria. Gente, isso é muita coisa. E olha o que diz esse texto. Quem conheceu isso?
quem consegue ter acesso à profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quem pode acessar isso? Fala aí. Então vamos lá atrás para ver o que acontece e a mudança que acontece no tempo. Primeiro, a quem foi dado a profundidade do conhecimento, da sabedoria? O povo de Israel. A eles foi dado, o povo sacerdotal, o povo que tem o acesso ao conhecimento, à revelação, à sabedoria, à profundidade das riquezas. A eles é dado, porque eles são estabelecidos como um povo sacerdotal para poder revelar isso ao mundo, às nações, aos gentios, goim. E agora diz aqui que a fonte dessa sabedoria, o que produz essa sabedoria, quem é que pode, quem foi o conselheiro do Senhor, usa esse termo, conselheiro, né? Essa figura aqui é o Espírito do Senhor, do Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Esse é aquele que traz o conhecimento, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque é o Espírito dele, é o Espírito do Senhor, é o Espírito do Santo. E o Espírito do Santo, através do Espírito que o povo tinha acesso ao conhecimento da sabedoria. Por isso Davi fala tanto: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito. E sabia a importância de ter a presença do Espírito naquele tempo sobre a vida dele, né? Para poder ele conhecer a vontade de Deus, o que fazer, o que realizar. Só através do Espírito se conhece. Só através do Espírito. E isso a Bíblia está escrito também, você vai ver que vai ficar claro isso para você. 1 Coríntios 2, nem estou pregando. 1 Coríntios 2, do 1 ao 16. Para a gente encerrar, para você entender isso. E aí você vai entender que hoje, todo aquele que está enxertado, na oliveira, e esse enxerto se dá somente através da obra do Mashiach, através desse enxerto, através de estarmos no Mashiach. Lembra aquela palavra? Cristo em nós, a esperança da glória. Estar nele, estar unido a ele, vai fazer com que eu tenha um Espírito. Lembra? Eu vou para o Pai, mas não me deixarei órfão. Darei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito. E quando digo meu, ele explica, ele é bom demais. Yeshua, para não deixar ninguém enganado. E quando digo meu, é porque tudo que é do meu Pai é meu. Ele está ainda deixando claro, esse Espírito que eu estou falando, que eu estou deixando que é meu, na verdade não é o meu, mas é do Espírito do Pai. Mas o Pai me deu desse Espírito. Ele fez de mim fonte sem medida, me deu do Espírito sem medida da Espírito, sem limite, sem medida, é como se ele fosse feito uma fonte a jorrar. O Espírito do Pai é como se jorrasse através dele a nós. Você consegue entender isso? Então ele se torna essa fonte. Por isso que logo em seguida você tem o quê? Shavuot, o derramamento do Espírito. Espera em Jerusalém. E aí quando chegou o dia de Pentecostes, Shavuot, veio sobre eles o Espírito. O Espírito que tem uma relação com o monte. Por quê? Porque lá no monte foi dado ao homem o quê? O conhecimento, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus foi dado no monte. A instrução, a Torá, gente. Como é que você conhece Deus? A Torá está aqui, ó. Você vai conhecer a vontade de Deus aqui. Nas suas instruções, vai saber quem Ele é, vai saber o que Ele deseja, o que está no coração dele. Só que isso lá estava materializado em pedras. Agora Ele pega essa vontade, esse conhecimento, essa profundidade de quem Ele é, e vai trazer isso a nós e dar acesso a nós, através do Espírito. Isso é a nova aliança. É a Torá em nosso coração. É o conhecimento da riqueza,
E a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus em nós, através do Espírito. Por isso que lá diz: quanto a mim, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 2, quando estive entre vocês, não foi com suprema eloquência ou sabedoria que lhes anunciei a verdade divina anteriormente ocultada. Ele vai falar de revelação, gente. Falando de revelação, a palavra que ele trazia é a palavra revelada, está vendo aqui? Pois decidi que enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua, o Messias, e este como alguém executado na estaca, como um criminoso. Também estive com vocês como alguém fraco, nervoso e trêmulo por causa do medo. Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseava-se em palavras persuasivas de sabedoria, de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito. O que está dizendo aqui, gente, não é o que o pessoal pentecostal prega, não. Paulo não estava falando de conhecimento, era o poder. Eu não falei de sabedoria, eu falei de poder do Espírito. Poder do Espírito é porque o que ele estava falando não vinha da sabedoria adquirida por homem, mas vinha de uma sabedoria de Deus. Essa sabedoria que nós lemos lá, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, que vem a nós através do Espírito. Então esse é o poder do Espírito, é o poder de fazer com que eu possa acessar o que? A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Gente, que coisa linda isso. Não deve ficar pregando hoje, agora o dia todo. Mas na demonstração do poder do Espírito, para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no Espírito de Deus, gente. O poder de Deus é o Espírito. Lembra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Quando fala desse poder de Deus aqui, gente, não é a profecia, a revelação, visão. Está falando do Espírito trazendo conhecimento de Deus a nós. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes desse mundo, que se encontra no processo de desaparecimento. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Nenhum dos líderes deste mundo a entendeu, pois se eles o tivessem feito, não teriam executado o Senhor, de quem essa glória flui, flui dele, flui do Mashiach, vem do Pai, flui dele. Todavia, como diz o Taná, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou essas coisas. Como? Como que Ele nos revelou? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Olha a palavra profundeza. A gente vai aprender nessa metodologia de interpretação, a gente vai aprender uma coisa chamada Midrash. Você vai relacionar um texto, e a palavra de Deus ela é tão poderosa em revelar, que ela faz isso aqui. Ela bota uma palavra para que você consiga fazer um link. A mesma palavra que eu li antes, profundidade das riquezas, ele usa aqui agora. Mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela? Agora ele vai relacionar, ele vai dizer, assim como quem conhece o írio, não há nada que conheça melhor o írio do que o espírito do írio. Ele fala isso, então. Não há nada, não há ninguém, nenhuma forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela. Da mesma forma, ele faz uma relação. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, olha só, ele vai falar que nós temos acesso a isso, gente.
a toda essa gama de revelação. Porque ele diz, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. Então ele está dizendo que aquele poder e a forma que ele estava usando para falar, ele diz aqui que era poder e tal, não é a forma humana, mas essa é a forma que ele estava utilizando. Qual? O Espírito de Deus, revelação que vinha através do Espírito de Deus a ele. Ensinando pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito, a quem tem o Espírito. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Pois quem conheceu a mente de Adonai? Aí ele fecha com chave de ouro. Quem conheceu a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quem o aconselhará? Ele vai dizer quem é aquele conselheiro que ele está falando. Nós, porém, temos a mente do Messias. Você vê que ele não dá resposta, ele deixa. Paulo é o cara. Para quem está desligado, é uma loucura. Tanto que Pedro falou, ele fala de forma muito difícil. Mas ele não dá uma resposta, mas ao mesmo tempo dá. Porque ele vai e fala assim, ó, quem conheceu a mente de Adonai? Nós, porém, temos a mente do Messias. De que ele está falando aqui, gente? Do Espírito, do Ruach Kodesh, que estava no Filho, foi dado ao Filho, o Filho, através do Filho, vem a nós. Então, por isso eu falo, nós temos a mente. Quando eu falo, eu tenho a mente do Mashiach, estou dizendo, eu tenho Ruach, eu tenho o Espírito Santo em mim. Por isso eu conheço a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, gente, aqueles que são remanescentes e até mesmo aqueles que foram cegados, e você vê que a cegueira foi parcial, eles ainda têm acesso hoje a essa profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria de Deus. Então tem muita coisa que é chegado a eles e que nós podemos aprender. E é isso que a gente vai começar a aprender aqui em níveis de interpretação. A gente vai ver muitas metodologias que eles utilizam e que você vê que não é por acaso. Não é por acaso. Existe realmente revelação ali. Amém? Fechei, falei muito, meu Deus do céu. Amém? Tá bom.